videoaula. Nós vamos continuar falando sobre calor e temperatura. Lembrando que na última aula nós falamos sobre sensações térmicas e sobre termômetro, né, que é o instrumento utilizado para medir a temperatura. Lembrando que sensação térmica não mede com precisão a temperatura. A gente precisa de utilizar o termômetro para saber exatamente, né, um valor ali específico para aquela temperatura. Só eu falar, essa água tá quente ou essa água tá fria, isso não tem valor científico, tá? Hoje nós vamos falar sobre as escalas de temperatura. E existem 3 tipos de escalas de temperatura. Uma delas é a escala Celsius, que foi criada pelo astrônomo sueco Anders Celsius, né? Daí o nome Celsius. Essa escala ela é utilizada em vários países do mundo, inclusive aqui no Brasil. Como que ele fez, que critério que ele usou para criar essa escala? Ele usou como referência o ponto de fusão e de ebulição da água. Lembrando o que é fusão e ebulição? São as mudanças de estado físico. Por exemplo, quando a água vai mudar do estado sólido para o estado líquido, ela está entrando em fusão. E para ela entrar em fusão, ela precisa de chegar a 0 graus Celsius. Quando a água ela entra em ebulição, ela está mudando do seu estado líquido para o seu estado gasoso. E para isso ocorrer, ela precisa de chegar a 100 graus Celsius. Então, para ele fazer a escala lá do termômetro, o que ele fez? Ele usou o ponto de fusão da água, 0 graus Celsius como referência e 100 graus Celsius. Então, essa escala é dividida em 100 partes. Como assim 100 partes? De 0 até 100, né, dá 100 partezinhas lá, 100 divisões no termômetro, né, que vai 1 grau, 2 graus, 3 graus, até chegar no 100. Nós temos uma outra escala, que é a escala Fahrenheit, que foi criada pelo físico alemão Daniel Gabriel Fahrenheit. Ele também que criou lá o primeiro termômetro, aquele antigo de mercúrio, foi criação dele. Essa escala ela é utilizada nos países de língua inglesa, inclusive nos Estados Unidos, tá? Utiliza a escala Fahrenheit. Nessa escala aqui, o ponto de fusão da água será 32 graus Fahrenheit e o ponto de ebulição da água 212 Fahrenheit. Por que não é 0? Porque aqui na escala Fahrenheit não foi utilizada água pura como ponto fixo de referência. Ele utilizou uma mistura de gelo e cloreto de amônio. Então essa mistura é o 0 Fahrenheit que ele usou lá como ponto fixo. E ele usou o corpo humano, que nessa escala aqui é 100 graus Fahrenheit, tá? Então, quando a água pura vai começar a entrar em fusão, ela tem que estar em 32 graus Fahrenheit. E para ela entrar em ebulição, 212 graus Fahrenheit. A outra escala é a escala Kelvin. Essa escala ela foi criada por um matemático e engenheiro britânico, Lord Kelvin. E ele... o nome dele, na verdade, é William Thomson, mas ele é conhecido como Lord Kelvin. Aqui, o ponto de fusão da água é 273 K. Nessa escala, nós não utilizamos o grau, porque ela é considerada uma escala absoluta. O que é isso? O 0 Kelvin é o ponto, o limite do que a água pode chegar de gelada. Quando a água chega a 0 Kelvin, as suas moléculas elas ficam imóveis, elas não têm mais agitação. Vocês vão entender isso quando a gente falar de temperatura, tá? O que é a agitação lá das moléculas. Mas quando a água chega, por exemplo, a 0 Kelvin, ela é o máximo de gelado que aquela água pode chegar. Então, nessa escala Kelvin não existe temperaturas negativas. Já na escala Fahrenheit e na escala Celsius, nós temos lá as temperaturas negativas, né?
Então elas são conhecidas como escalas relativas e a Kelvin escala absoluta. Então quando o 0 Kelvin, pra gente aqui que está na escala Celsius, é menos 273 Celsius. Então o 0 Kelvin pra gente é uma temperatura negativa. Já na escala Kelvin não existe temperaturas negativas, tá? Então olha só, para a água entrar em fusão aqui na escala Kelvin, ela tem que chegar em 273 Kelvin. E para ela entrar em ebulição, ela tem que chegar a 373 Kelvin. Olha só, aqui nós temos 3 termômetros, né? Comparando, ó. O primeiro está em Celsius, 0 graus Celsius é 32 Fahrenheit e 273 Kelvin. 100 graus Celsius é 212 graus Fahrenheit e 373 Kelvin. Lembrando, nunca esqueçam isso, pessoal. Celsius e Fahrenheit nós usamos o grau e são escalas relativas. Kelvin não se utiliza graus. Fala 273 Kelvin, 0 Kelvin, 70 Kelvin, tá? E é uma escala absoluta. Existe uma forma de fazer a conversão. Por exemplo, se você vai para um outro país e ele utiliza a escala Fahrenheit, por exemplo, né? Você vai para os Estados Unidos. E aí você quer saber quanto que é 96 graus Fahrenheit, quanto que isso vai estar aqui na nossa temperatura em Celsius. Tem como a gente fazer essa conversão, tem um cálculozinho para a gente fazer as conversões das escalas. E eu vou estar gravando um vídeo explicando esses cálculos para vocês, tá? Então, a gente termina por aqui e até a próxima.